Vamos dar prosseguimento em nossos estudos sobre escatologia bíblica, sinais da vinda de Jesus. No dia de hoje nós veremos os seguintes sinais da vinda de Jesus: escândalos, traições, ódio, tempos trabalhosos, multiplicação da iniquidade e diminuição do amor. Esses sinais estão bastante ligados ao proceder do ser humano, aos pecados dos seres humanos. Anteriormente, nós vimos enganos, falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas e grandes sinais do céu. São sinais do começo das dores dos judeus. Também vimos a perseguição aos cristãos e antissemitismo, já sinais durante as dores de Israel, ou durante a grande tribulação. Mateus capítulo 24, do versículo 9 ao 14. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Primeiro sinal de hoje, então, escândalos. Mateus capítulo 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister, ou seja, é necessário, é inevitável que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mateus capítulo 13, versículos 20 e 21. Aqui é a explicação da parábola do semeador. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em-lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 e 23, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então a gente percebe que os escândalos, aqui nesse contexto bíblico, eles estão ligados à cruz de Cristo, ou à pregação de Cristo, ou também ao Evangelho. Mas podem vir a ser outros escândalos, escândalos de igreja, escândalos de líderes também. Próximo sinal, traições. Marcos 13, 12. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Este contexto de traições aqui podem se relacionar também ao Evangelho de Cristo, à própria cruz de Cristo, mas também pode ser traições entre cônjuges, ou entre amigos, ou entre familiares. Próximo sinal, ódio. Aqui é uma prévia do estudo passado, com relação à perseguição de Jesus também. Mateus capítulo 10, versículos 21 e 22, mesmo contexto de Marcos, capítulo 13. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então aqui a oposição ao evangelho ela é predita. Lucas capítulo 6, versículos 22 e 23, a repetição parcial do Sermão da Montanha. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Lucas capítulo 21, versículos 16 ao 19. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça.
é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. João capítulo 15, versículos 18 e 19. O contexto aqui é o mundo odiando Deus, Cristo e os verdadeiros crentes. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Próximo sinal, tempos difíceis. A base para esse estudo está em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 9. Começando com Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, mandamentos para os cristãos. Portanto, vede prudentemente, ou seja, andar cuidadosamente para evitar perigo e inimigos. Também pode-se entender como viver o evangelho observando sua conduta. Então, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 13 e 4, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aqui Judas, versículos 17 e 19, ele fazendo menção a essa profecia de Pedro que acabamos de ler. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. E aí chegamos ao texto base, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 9, os males e as corrupções dos últimos dias. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos penosos, pois os seres humanos serão egoístas, serão amantes de si mesmos, só se preocupam consigo mesmos. Serão avarentos, amantes do dinheiro, serão orgulhosos, jactanciosos, presunçosos. Serão arrogantes, soberbos, altivos, vaidosos. Serão blasfemadores, blasfemos, xingadores. Serão desobedientes aos pais. Aqui é pais e mães, crianças birrentas, mimizentas. Serão ingratos, ingratidão a Deus e às pessoas. Os seres humanos serão ímpios, sem respeito pela religião, serão profanos, desprezam a fé, não respeitam valores comuns, sem piedade, sem reverência, sem afeição natural, sem afeto, sem amor pela família, sem amor pelos outros, desafeiçoados, vivendo afetos artificiais e pecaminosos. Alguns autores trazem aqui também como os homossexuais sem afeição natural. Os seres humanos serão implacáveis, irreconciliáveis, duros, não se submetem aos outros. Serão caluniadores, do grego diabolos, adversário, oponente, mentirosos, desordeiros. Sem domínio de si, sem domínio próprio, incontinentes, sem controle dos apetites e paixões, não se incomodarão com a imoralidade. Seres humanos serão cruéis, violentos, selvagens, não civilizados, rudes. Serão inimigos do bem, sem amor para com os bons, desprezam os justos, escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidores, serão atrevidos, obstinados, cabeças duras, teimosos. Serão convencidos, orgulhosos, tolos, insensatos. Serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, dos deleites da gratificação sexual, sendo o Deus deles. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Ou seja, terão apenas aparência, semelhança, rascunho, forma de piedoso.
e eles vão negar o poder, vão negar a eficácia, vão desistir da piedade, descrendo que ninguém possa ser piedoso nesta vida. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas, usando sua aparência de piedosos para enganar as pessoas. E conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Então, como referências a esse texto base de 2 Timóteo capítulo 3, sobre os últimos dias sobrevindo tempos difíceis, tempos penosos, Salmos capítulo 10, versículo 2 ao 7, com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Salmo 52, versículo 1 ao 4. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Provérbios capítulo 6, versículos 16 ao 19. Advertência contra a maldade. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Os próximos textos que vamos ler aqui falam sobre o anticristo e o seu proceder. Daniel capítulo 11, versículos 36 e 37. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Ainda em Daniel, no capítulo 7, versículo 25, o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Aqui falando sobre a besta que emerge do mar, o anticristo, Apocalipse 13, versículos 5 e 6, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Romanos capítulo 1, versículos 28 ao 31, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus,
insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, ou seja, desleais, traidores, falsos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então, o contexto aqui, os gentios entregues a reprováveis sentimentos. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 3 ao 5, os falsos mestres. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, ou seja, presunçoso, arrogante. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, ou seja, discussões, litígios, desavenças, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 12 ao 19, também sobre os falsos mestres, seu caráter e obras. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas, quais máculas, desonras e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10, aqui o perigo das riquezas. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Judas, versículos 10 ao 16, exemplo da punição dos ímpios. Estes, ele se refere aos homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Estes, então, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo:
Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Apocalipse capítulo 16, versículos 8 ao 11 e 21. Aqui há blasfêmias dos homens no derramar da quarta, quinta e sétima taça. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Versículo 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, aproximadamente 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Romanos capítulo 16, versículo 18, o cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. E fechando as referências bíblicas sobre esse contexto de 2 Timóteo capítulo 3, Daniel capítulo 8, versículos 23 ao 25, a ascensão e poder do anticristo. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Últimos sinais do dia de hoje: multiplicação da iniquidade. A iniquidade possui dois viés de interpretação, como maldade, pecado, perversidade, e também ilegalidade e violação da lei, principalmente da lei de Deus. Então, vamos ver a multiplicação da iniquidade e a diminuição do amor. Eles estão interligados, esses dois assuntos. Gênesis capítulo 6, versículo 5 e do 11 ao 13. Aqui fala da corrupção do gênero humano. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. E aqui o texto base para estes sinais, Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E esse sinal já é claramente visualizado em nossos dias. Estamos no ano de 2023. Finalizamos o nosso estudo no dia de hoje sobre os sinais da vinda de Jesus: escândalos, traições, ódio, tempos trabalhosos, multiplicação da iniquidade e diminuição do amor.
Semana que vem veremos mais alguns sinais da vinda de Jesus. Até lá!